Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito exclusivo do nosso Welcome Aboard, o podcast exclusivo do MD1. E aí, dona Francine, tudo bem por aí? Olá, família! Muito bom estar com vocês aqui toda semana e hoje trazendo um assunto que, olha, eu vou te dizer assim, sempre recebemos com frequência no MD1, mas, vendo, eu acho que é diferente. A gente recebeu muitas perguntas sobre esse assunto, Pra quem nos acompanha aí no MD1, nós trouxemos o nosso gatinho Mike aqui pra Orlando. Aliás, eu diria, Francine, Francine, voo diferente do nosso. Eu te interrompendo, eu diria o seguinte: foi um dos assuntos mais comentados da semana, verdade. Dos últimos 10 dias aí no MD1, com certeza foi, Aliás, nós chegamos em Orlando, Chegamos em Orlando, mostramos o portal, a Disney. Aí a primeira pergunta que a gente achou que ia chegar, como é que faz? Qual é o primeiro parque? Qual foi a primeira pergunta? Cadê o Mike? Cadê o Mike? Cadê o Mas Mike? não teve nem conversa. Cadê o Mike? O Mike tá muito famoso, Então vou te esse dizer. assunto é um assunto que certamente as pessoas têm muita curiosidade, assim como nós também tínhamos, E agora, diante de nossa experiência pessoal, resolvemos fazer esse podcast especial e exclusivo, onde você vai poder tirar muitas das dúvidas. E eu já tô sabendo, Francine, que muitas dúvidas serão tiradas hoje e tantas outras surgirão a partir de hoje. Com certeza, muitas surgirão. E pra ilustrar esse momento maravilhoso, um verdadeiro expert, uma pessoa que entende tudo sobre isso, o cara com quem nós deixamos, literalmente a vida do nosso pequeno filho de 4 patas, sob a responsabilidade para fazer esse envio, um cara super bacana e querido que veio muito bem indicado por vir, diga-se de passagem, seu conterrâneo, Francine Pantanel. É verdade, o mundo é pequeno, O mundo não é pequeno, o mundo é uma caixinha de surpresas. Seja muito bem-vindo, querido André Oliveira tá aqui com a gente. Tudo bem, querido? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, família MD1? Como vão todos? Prazer estar aqui falando com vocês, participando aí desse podcast. Aí, André, lá da Pet Cargo. Verdade, vai ser um papo legal, viu, Francine? Vai ser um papo gostoso. Eu te digo assim, a Francine colocou lá no MD1 durante essa semana uma caixinha de perguntas, Só que pra nossa surpresa, a caixinha explodiu. Não tinha mais espaço para tantas perguntas, então obviamente a gente selecionou aqui só 496 pro André responder pra gente hoje. Mas foram muitas perguntas mesmo, mas eu vou começar com uma pergunta minha, André. Me fala o seguinte, da onde surgiu, como é que começou a Pet Cargo, como é que começou essa paixão por animais e, obviamente, por transportar animais, permitindo que as pessoas carreguem consigo, parte das suas famílias, que ao invés de andar em 2 patas, andam em 4. Bom, começou há mais ou menos 10 anos atrás. Como disse aí, vocês adiantaram, eu sou da pequena cidade de Jaú, interior de São Paulo. Cidadezinha gostosa e boa, de gente boa. Jaú é um polo, do calçado feminino no Brasil. E eu trabalhava lá em Jaú com exportação de calçado feminino. Caramba! Começou por aí a vida dentro da parte internacional, E vindo para São Paulo há um pouco mais de 10 anos, eu tive a oportunidade, a pedido de um colega meu, de um amigo meu que estava mudando de país, e ele queria levar o cachorrinho dele e ele não tinha informações, não tinha muito conhecimento de como fazer, de como proceder. E aí entrou em contato comigo, porque ele sabia que eu era da área de Comex, como chamam, Sim. E o pessoal começou, e ele me pediu para interceder e fazer o embarque do cachorrinho para ele, para a Europa. E eu nunca tinha feito isso, foi a primeira vez, deu tudo certo. E eu acabei naquele momento ali, foi quase que um amor à primeira vista ali pelo trabalho. Eu sempre gostei muito de animais, sempre gostei muito dos pets, sempre tive um amor, um carinho muito grande, mas não como trabalho, era só diversão mesmo. Sim. E aí eu tive a oportunidade de estar desenvolvendo um trabalho com uma coisa que a gente também tem amor, e de 10 anos para cá, esse primeiro cliente virou dezenas, que viraram centenas, e que hoje, graças a Deus, estamos aí há 10 anos, que já estamos na casa dos milhares
bichinhos de pets que a gente embarcou aí pelo mundo todo, graças a Deus. Muito sucesso e com muito amor. Que coisa boa, André. É bom demais, né? E na verdade, ó, eu tô aqui eu fiz print, né, das perguntinhas que chegaram e muitas delas, primeiro falando, vocês enviam para qualquer lugar do mundo? Existem pouquíssimos países no mundo que não aceitam pets indo direto do Brasil. Tá. Vou dar um exemplo específico, que é o mais conhecido. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, são os 2 países mais comuns que o pessoal vai bastante, migra bastante, viaja, mas que não aceitam pets vindos do Brasil. Caramba. A grande maioria dos países, assim, 99% dos países aceitam e a gente manda assim para lá, tá? Cada um tem sua particularidade, mas a gente atende praticamente o mundo todo, tirando essas exceções dos países que não aceitam. Então, na verdade, a restrição não é a pet cargo, a restrição é dos países que, de repente, não aceitem esses pets provenientes do Brasil. Exatamente. A restrição é do país por questões, hoje, que eles dizem questões sanitárias. Sim. Né? São questões, basicamente, o que eles mais se preocupam hoje é com a doença da raiva, tá? Sim. Que, infelizmente, hoje aqui no Brasil, o Brasil ainda não é livre da raiva. Sim. É um país que existe ainda a incidência, por mais do que baixa, né? O governo, graças a Deus, nos últimos tempos, estão olhando mais pelos pets, nesse sentido de vacinação, em massa e tudo mais. Então, hoje, a doença está muito sob controle no Brasil, mas não foi erradicada. Sim. E por esse motivo, alguns países não aceitam. E pelo mesmo motivo, alguns países têm exigências mais rigorosas e outros países menos rigorosas em relação à documentação, em relação a tudo que é necessário para poder levar o seu pet. Aliás, graças a Deus, de fato, né, a gente tem acompanhado nos últimos anos uma elevação muito grande com a preocupação nos próprios termos da lei, né, das leis do Brasil, em relação à punição severa de pessoas que maltratam animais, essa coisa toda. E eu acho que é mais do que justo, é mais do que necessário. Já passou da hora, de fato, que esses pequenos tenham, de fato, uma proteção, né, regida por uma lei, né? Obviamente as leis no Brasil são fracas, mas a gente consegue perceber que, assim, se tem algumas leis que estão começando a funcionar no Brasil, uma é a lei, né, da pensão alimentícia, o cara vai pra cadeia mesmo, e outra lei que eu vejo que tem começado a tomar verdadeiramente um volume de eficácia é a lei do pet, né, a lei dos animais, a proteção aos animais, e eu sou grato a Deus por isso, apaixonado por bicho desde sempre, né, sempre tivemos animais, cachorros, gatos, enfim, etc. Então, assim, é muito bacana, de fato, né, perceber que o Brasil avança positivamente na defesa e na proteção desses pequenos. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. Tem tanta pergunta, André, tem tanta pergunta aqui. Você tá com alguma na cara do gol, Francino? Você ia fazer alguma? Tem uma que é minha pergunta também, que eu vejo que muitas mandaram. Existe alguma restrição de raça? Tipo, alguma raça que não possa viajar no avião ou que tenha alguma condição diferente dos outros? Tem um que justamente em cima disso, a Pandora Nutella mandou aqui, ó, Bulldogs podem viajar de avião? Bulldogs e outras raças, tem alguma restrição? Como é que funciona isso, André? Ok. Bom, existe a questão da raça em questões genéticas de saúde. Então, quando a gente está falando dos Bulldogs, dos Pugs, dos Shih Tzus, são os cachorrinhos, gatinhos, né, persas, são os bichinhos de focinho achatado, né, que a gente chama. Eles são tecnicamente chamados de braquicefálicos. Sim. Braquicefalia nada mais é do que um problema genético na formação do animal que dificulta a respiração do animal. E por conta dessa maior dificuldade em respiração, outros problemas também podem acontecer, como cardíacos e uma série de coisas. Então, esses animaizinhos dessas raças, eles são mais sensíveis e eles precisam de cuidados especiais. Para isso, existem opções diferentes da forma de fazer o transporte. Quando a pessoa leva o animalzinho na cabine com ela, né, ali debaixo, na bolsinha, debaixo ali na frente da poltrona no avião, claro que todo mundo ali consegue no meio do voo tirar o cachorrinho, né? Sim. O cachorrinho é mais fácil. O gato, se for que nem o Mike, que é bonzinho, então, se for igual o Mike. Bonachão, não sei, vamos lá, mas
É mais normal com cachorrinhos, né? Sim. Ser tirados da caixa e tal, né? Da bolsinha. Quando eles viajam na cabine, esse estresse da respiração e da temperatura, principalmente, né? Quem tem esses pets sabe que quando tá muito calor, eles sofrem. Sim. Quando tá muito frio, eles também sofrem. Uhum. Então, eles têm que ter uma temperatura adequada. Então, quando ele tá na cabine, ele tá na mesma temperatura que você, né, passageiro? Então, você sabe que o oxigênio tá legal, que a temperatura tá legal. Ali, a bolsinha que ele fica já dá um certo aconchego em relação ao friozinho que fica ali no avião. Então, ele é transportado de maneira segura. Quando o animalzinho vai na carga viva, que é a modalidade onde o Mike viajou, ele viaja no bagageiro de carga viva do avião. Sim. E aí não são todas as companhias aéreas, infelizmente, não são todas as companhias aéreas que aceitam esses animais. Por quê? Porque a companhia aérea precisa ter um bagageiro de carga viva especial. É um bagageiro próprio, que tem o controle de temperatura e de oxigênio controlado pelo piloto, por computador. Então ele sabe ali naquele bagageiro quantos animais tem, quais são os animais, para onde estão indo. O piloto tem toda a informação e ele programa ali naquele bagageiro a quantidade ideal de oxigênio e a temperatura ideal. Então as companhias que têm esse bagageiro específico podem transportar essas raças com toda a segurança. Legal. A gente faz bastante o transporte dessas raças. Hoje, né, há algum tempo, são raças que estão, entre aspas, na moda, né? São raças que o pessoal quer muito, né? O Pug, o Bulldog, principalmente. Então, a gente acaba tendo vários clientes com essa dúvida. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer com segurança. Legal. O segredo é contratar a companhia aérea certa. Perfeito. E para isso, entrando em contato com a gente, nós vamos dar toda a assessoria, o encaminhamento, as instruções e todas as informações para que a pessoa se sinta informada e segura. Perfeito. Daquilo que está acontecendo, da operação que vai ser feita. Por falar nisso, gente, desculpa, amor, mas as informações da Pet Cargo estão todas na descrição desse podcast. Isso. Lá no md1orlando.com também tem o carrosselzinho bonitinho ali, você vai ver, né? Já tá no ar também o contato da Pet também, Cargo, né? O post já tá no ar, tem um post explicando muitas coisas, foi uma entrevista praticamente com o André. André, só para nesse assunto ainda, a Mari Cassissa, ela perguntou o seguinte: um Golden, um Boxer e um do tamanho de um Yorkshire. Como mandar os 3 juntos? É possível? É possível sim, pessoal, é possível. E vou dizer, é assim, como ela tem 3 animais, existem, vamos lá, a gente sempre tem que definir 2 modalidades, tá? A primeira modalidade, que é a comum, vamos chamar assim, é chamado comumente de bagagem. Por que bagagem? Porque é o passageiro que ele vai levar ali, ele vai entregar na mão do pessoal quando vai no porão, ou ele vai levar na mão dele, como uma bagagem de mão mesmo, uma maleta de mão. Então, essa modalidade, quando o animalzinho viaja com o passageiro, é chamado de bagagem. A modalidade onde o animalzinho viaja sozinho, que é essa onde o Mike foi, é chamado de carga viva. Na carga viva, a gente não tem muito limitação de quantidade, tá? Eu vou ser sincero, hoje, na pandemia, as coisas estão com maiores restrições de quantidade, de datas, né, voos, quantidade de voos, mas ainda assim, para 3, 4, 5, até 6 animais, a gente consegue colocar juntos no mesmo embarque, tá? Na carga viva. Como vocês devem imaginar, na parte de bagagem já é mais difícil, porque como hoje vocês têm restrição, por exemplo, muitas companhias já estão adotando uma bagagem apenas despachada, sim, de até 23 quilos. Um absurdo então, isso. Cada companhia aérea vai ter a sua, vamos dizer assim, a sua regra para seguir, de tamanho de caixa, de peso, de raça, mas, 3 animais para levar na bagagem, se tiver um passageiro só, meio complicado. Sim. Se tiverem 2 ou 3 passageiros, um animal com cada passageiro, vai ficando mais fácil, aí vai se tornando mais tranquilo de fazer. Caso a pessoa não consiga levar como bagagem, né, a gente tem sempre a opção de carga viva, que aí sim dá para mandar todos juntos, ou o que ficou, se um dos cães não podia, a gente pode mandar esse um, se ficou 2, pode mandar esses 2, enfim, é independente na carga viva,
não tem restrição de número, assim como tem na bagagem. Tá. E ó, a Re_B_10 aqui, ela perguntou quantos quilos pode ir na cabine. E eu quero aproveitar e perguntar, fazer uma pergunta para você. Eu sei que cada companhia aérea tem as suas restrições de peso, tamanho da caixinha. Elas são parecidas, mas cada uma tem as suas específicas, né? Por exemplo, o Mike, que veio na Carga Viva, a caixinha dele é maior do que se ele fosse na cabine com a gente, ou seria a mesma relação de tamanho? Vamos lá. É uma pergunta bacana, porque uma das principais diferenciações da Carga Viva para bagagem de cabine, principalmente, é exatamente o espaço livre para o animal poder se movimentar. Uhum. Na Carga Viva, a gente tem regras rígidas em relação ao tamanho que deve ser a caixa, tá? Então, realmente, aquela caixa onde o Mike viajou, ela é praticamente o dobro do tamanho de uma caixa que vai na cabine. Uau! Aqui, quando a gente faz existe uma conta matemática que a companhia aérea faz na hora de te cobrar o frete. Essa conta matemática é como se eles enchessem a caixa de água, tá? Uhum. Então, eles chamam de peso cubado. Eles fazem uma conta lá, largura, altura, comprimento, tal, papapá, chegam num número que é como se a caixa estivesse cheia de água. Para você ter uma ideia da diferença, essa caixa que nós mandamos o Mike, ela tem um peso cubado de 22 quilos. A bolsinha que vai dentro da cabine, geralmente ela tem 14 quilos. Caramba. Nossa. Né, de peso cubado. Uhum. Então ela é praticamente o dobro mesmo de espaço, tanto de comprimento quanto de largura. A altura não é tão diferente, por quê? A gente escolhe uma caixa própria já para os gatos. Gatos são os bichinhos que quem tem sabe, eles são alongados, né? Eles não são altos, eles são alongados. Sim. Então eles precisam de maior largura e comprimento na caixa. Uhum. Então é importante também ressaltar, quando for escolher a caixa de transporte ou a bolsa de transporte, né? Mesmo a bolsa de transporte que é mais apertadinha, o animalzinho ele tem que conseguir dar uma voltinha lá dentro na caixa, né? Então ele entra de frente e vira lá dentro, né? Com a carinha para fora de volta. Uhum. E não pode encostar a cabecinha no teto, tá? Da caixa. Caramba. Tem que ter ali, mesmo na cabine, tem que ter ali pelo menos um dedinho, tá? De espaço. Na Carga Viva já tem que ter um espaço grande, para dar uma sensação de espaço pro animalzinho mesmo. Mas as regrinhas básicas são essas. E o que é legal, o que é legal na verdade, né, André, é que a pessoa, por exemplo, que tem essas dúvidas e contratou a Pet Cargo, por exemplo, vocês fazem tudo, inclusive na hora, se for o despacho, como foi o caso do Mike, vocês é quem compram essa caixa de transporte, vocês é quem fazem tudo, né? 100%. Vocês já escolhem a caixa ideal, vocês escolhem o voo baseado no que for mais confortável para o animal, no que for melhor, né, que tiver a melhor condição, a melhor situação. Então acho que isso é o mais legal, né, de você ter uma empresa como a Pet Cargo, de repente, cuidando disso. Porque assim, envolve algumas documentações, não é a coisa mais difícil do mundo, mas assim, profissionais que entendem, que sabem, que fazem isso com frequência, obviamente vai vir tudo redondinho, tudo certinho, você não vai ter dor de cabeça, assim como a gente não teve zero dor de cabeça, né? Verdade. Nenhuma. E os Estados Unidos, eles são bem tranquilos em relação a documentos, mas é aquela coisa que a gente sempre diz, você requer um planejamento. Eu vou te dizer que eu já recebi relato lá no MD1 de uma pessoa que estava vindo para os Estados Unidos e ela, né, não pesquisou, não sabia, achava que ele simplesmente pegar o cachorrinho e levar junto com ela, chegou no aeroporto, ele não pôde embarcar, obviamente, porque não tinha nenhum documento, não tinha o certificado, enfim, não tinha nada, né, não tinha a reserva também, e ele teve que ficar, ela teve que ligar para uma pessoa, né, da família dela para ir buscar o cachorrinho, porque muitas pessoas não sabem. Eu acho que o mínimo, né, que nem tem vacina, a vacina da raiva, ele tem que ter pelo menos 30 dias, né, ter tomado a vacina raiva, a validade até 1 ano. Então são alguns detalhes e que vocês fazem tudo também na Pet Cargo, né, André? Desde a emissão do certificado, veterinário, se precisar colocar microchip, enfim, tudo isso vocês fazem. Então, antes de você responder, tem 2 perguntas, que é justamente em cima do que a Francine está falando. Uma da Vanessa Marques, que ela fala qual a documentação necessária. A outra da Daniela Alvim, que pergunta, tem que ter o microchip para viajar? Então, como é que funciona, né? O quilo também, que a gente acabou não respondendo, juntando né? Que pode tudo levar isso. na cabine. Quantos quilos na cabine? Eu sei que vai variar de companhia para companhia, mas se você tem uma referência mais ou menos, né? Se tem que ter um microchip, que é da Daniela. Isso para os Estados Unidos, tá, gente? Cada país tem as suas condições e suas regras aí. E a Vanessa, quais são as documentações necessárias, né? Basicamente.
Vamos lá. Então, falando de Estados Unidos, tá, gente? Geralmente, as empresas que atendem Estados Unidos, elas costumam aceitar uma bolsa de transporte ou uma casinha de transporte, onde o animal, com a bolsinha, com a caixinha, deve pesar, geralmente, 8 quilos. Tem companhias aéreas mais restritivas que falam 7, e tem companhias aéreas que são até um pouco mais bacanas, que deixam chegar em 9 quilos. Legal. Dificilmente, companhias aéreas, eu vou ser sincero, pode até que ser que tenha, mas eu não tive ainda informação de uma companhia aérea que aceite 10 quilos. Até 9 quilos eu já vi. 10 quilos eu nunca vi. Tá? Isso para levar naquela bolsinha de transporte do avião, tá? Ali na cabine. Tá? A documentação para os Estados Unidos, como a Fran estava falando, ela é muito simples. Basicamente, o animal tem que ter vacina de raiva aplicada há mais de 30 dias e dentro da validade de 1 ano. Depois disso, tendo a vacina em ordem, a pessoa vai procurar o veterinário dela, de confiança. Esse veterinário vai fazer uma aplicação de uma medicação que é um tratamento parasitário. Tá? Esse tratamento parasitário ele é feito na época do embarque mesmo, 10 dias antes do embarque. E basicamente é o antipulgas, tá? Pulga e carrapato, e o vermífugo. Porque como o animalzinho ele vai estar viajando e vai estar tendo contato com provavelmente outros animais ou pessoas, eles pedem sempre que o animal esteja totalmente livre de parasitas internos e externos. Sim. Tá? Então, basicamente, essa é a exigência dos Estados Unidos para você emitir a documentação internacional necessária. Essa documentação ela é emitida pelo Ministério da Agricultura. Os Estados Unidos hoje têm uma vantagem que a emissão dessa papelada dela é online. Então, por exemplo, clientes que entram em contato com a gente para a gente fazer a emissão dos documentos, hoje é tudo feito online, documentação digitalizada, ninguém precisa me trazer documento, ninguém precisa, entendeu? A gente faz toda essa assessoria para bagagem de maneira remota, vamos dizer assim, tá? Em relação ao microchip, o microchip ele não é uma exigência dos Estados Unidos. Ele pode ser uma exigência da companhia aérea, em alguns casos. No caso de bagagem para os Estados Unidos, eu vou ser sincero que nenhuma companhia até hoje fez essa exigência que eu tenha conhecimento. Tá? Pode ser que, em dado momento, alguma companhia comece a exigir, mas até hoje, as principais companhias que atendem Estados Unidos, seria Latam, Delta, American Airlines, United Airlines, são as principais aí hoje que atendem Estados Unidos, eles não exigem o microchip. Mas pode ser que para algum outro país, tipo Europa, algum outro lugar, que tenha essa exigência. É possível que aconteça. Sim, com certeza. Para a Europa, aí eu vou dar um exemplo assim bobo, né? Para a Europa, e isso serve para as companhias europeias. Tá. Então, por exemplo, se eu for fazer um embarque para os Estados Unidos, mas usando uma companhia europeia, eu preciso do microchip. Caramba! Entendi. Que loucura. E se eu for fazer o embarque para a Europa do animalzinho, do pet, além do microchip, é necessário uma bateria de documentação. E, mais uma vez, essa documentação, ele foca na questão da raiva, onde o Brasil hoje ainda, infelizmente, não é livre da raiva. Então, toda a documentação exigida por eles tem a ver com a raiva. Só para não ficar solto de maneira genérica, tá? A gente pode dar todas as informações, entrando em contato com a gente passa todas as informações certinhas, mas basicamente eles pedem que, além da vacina, seja feito um teste de sangue no animal, um teste de sorologia dos anticorpos da raiva, para ver se aquela vacina que o animalzinho tomou fez efeito e ele criou anticorpos. Olha só. Então, não basta ter aplicado a vacina, eles querem a comprovação que a vacina fez efeito. Caramba. Isso para a Europa, tá, gente? Tem uma quarentena, são uns passos assim, é um processo que leva ao todo 4 meses entre o primeiro dia e o final do tempo, tá? Por isso que é muito importante o planejamento aí, né? Correr exatamente. Exatamente. A gente tem muitos clientes mesmo que chegam ali na hora do aeroporto e não conseguem embarcar. O pessoal da companhia aérea que conhece a gente, nós estamos acostumados, trabalham, né, 10 anos já trabalhando com eles, a gente acaba conhecendo todo mundo ali. Quando acaba acontecendo, a gente fica até triste, porque quantas vezes eu não recebo ligação aqui no meu celular,
da pessoa ali no check-in, desesperada, querendo saber se eu podia fazer alguma coisa, né? Imagina. Infelizmente, sem planejamentos, ali na hora, não tem o que fazer, né? É verdade. Ó, a Kel Pampado tá aqui fez a seguinte pergunta. Eles assessoram com a escolha da companhia aérea para levar pets de 7 quilos dentro da cabine? No caso, só assessoria? Se você é a Pet Cargo, faz essa assessoria, né? Tá. A gente faz assessoria, sim. Tanto a parte documental, como eu disse, emissão do certificado sanitário no Ministério da Agricultura. Para quem é daqui de São Paulo, nós estamos no grande ABC paulista aqui, a gente tem veterinária nossa própria para fazer, inclusive esse processo que eu falei da Europa, de microchip, coleta de sangue, o exame hoje é feito nos Estados Unidos, a gente manda para lá, mostra para fazer o exame, fazer o teste. Então a gente cuida de toda essa parte e cuida também de estar assessorando a pessoa, inclusive, em, assim, a melhor companhia aérea para ela comprar a passagem para o tipo de pet que ela tem e o destino que ela está indo, né? A gente ajuda, assim, a pessoa a planejar a viagem como um todo, além do pet, a compra de passagem, a reserva com a companhia aérea, a gente informa, embora seja o próprio, quando vai com a passageira, é o passageiro que tem que reservar, mas a gente dá todas as instruções, passa todo, né, o caminho para a pessoa fazer sem ter maiores problemas. Fantástico. Perfeito. Deixa eu fazer 2 perguntas em uma aqui. Ó, a Jennifer, ela perguntou o seguinte: posso levar meu pet se eu for para os Estados Unidos com visto de estudante? E a Sol Benfeitas perguntou o seguinte: posso levar o meu pet se eu for simplesmente para turistar? Como é que funciona isso? Vamos lá, essa é uma pergunta interessante e frequente, tá? Na verdade, assim, o pet estar com você no momento de você chegar no país não pesa muito na questão do pet em si. O que pesa é a história que o cara está contando na hora da imigração. Eu sei que hoje a gente tem muitas pessoas que viajam para estudar e somente estudar. Tem pessoas que viajam para estudar e trabalhar. Sim. Com visto para isso. Sim. Mas tem gente que vai, mas não tem o visto para isso. Sim. Né? Geralmente, por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai como turista, apenas turista, você pode ficar até 6 meses sem ter nenhum problema. Você volta para o Brasil e depois de 1 mês você pode voltar de novo e ficar mais 6 meses, caso você queira. Mas é obrigatório que você saia do país por um mínimo de 30 dias antes de poder voltar, para não configurar que você está residindo no país. Sim. Porque se você estiver residindo, o visto não é mais de turista. Tá? Então, tudo tem a ver, na verdade, gente, com a história que você está contando ali para o oficial da imigração. É claro que tem muitos... hoje as pessoas têm os pets como os filhos, como apoio emocional, que a gente pode também estar entrando nesse assunto, o que é o pet de apoio emocional, suporte emocional, né? Então as pessoas hoje é muito comum levar os pets consigo, né, nas viagens, contanto que faça sentido, né? Sim. Faça sentido. Então, eu vou chegar para ir numa viagem, o pessoal aí do MD1, a galera que vai para Orlando, que vai curtir Orlando e vai passear nos parques de Orlando e tudo mais, eu vou levar meu gatinho. E aí eu vou contar para o oficial da imigração que eu vou deixar o meu gatinho no hotel. Ele vai acreditar? Não vai fazer muito sentido, né? Percebeu? Mas eu tenho um cachorrinho, eu vou levar ele para Disney, para passear comigo na Disney. Você vai levar o seu cachorrinho? Até porque animais não podem, se eles não forem animais de suporte... que seja de suporte emocional, né? Eles que aí tem uma causa. Não podem entrar nos parques. Aliás, suporte emocional ou de trabalho, né? Sim. Exato, exatamente. Lembrar nos cãezinhos que são de trabalho aí, super importantes aí para os cães, animais de serviço é e suporte emocional são autorizados a entrar nos parques. Isso. Né? Fora isso, você não pode levar o seu animalzinho para o parque. Eles têm, né? Inclusive a própria Disney eles têm hotelzinho, eles têm, como é que chama? Hotelzinho mesmo pros animais, pro pet, né? Alguns hotéis aqui aceitam são pet friendly também, mas é uma coisa que realmente você precisa planejar bem e ver onde que o bichinho vai ficar. E não é deixar, barato né? você
deixar o seu pet, né? Quando você for deixar nesses uma espécie de pet safe, né? Pet host. É isso mesmo. É isso aí. Inclusive a própria Disney tem, né? E você pode deixar o seu animalzinho lá. Certamente ele vai ser muito bem cuidado e tudo, mas é uma grana pesada. Uma diária extra aí, né? Com certeza. E agora eu tenho aqui 2 perguntinhas, André. Uma é da Raquel Pegoraro. Ela perguntou se filhote pode vir com quanto tempo de vida e por qual companhia aérea. E aí a Luciene Viana perguntou se o pet é sedado. Legal. Perguntas também frequentes aqui pra gente. Uhum. Vamos lá. Geralmente, para os países, por exemplo, como os Estados Unidos, que exigem somente a vacina de raiva, o pet, a partir dos 4 meses, ele pode tomar a vacina de raiva. Tá? Correção. A partir de 90 dias, ele pode tomar a vacina de raiva. Então, para os Estados Unidos, o pet pode tomar a primeira vacina de raiva da vida dele a partir de 90 dias. Uhum. Ou seja, ele vai poder viajar depois de 30 dias que ele tomou a vacina com 4 meses de idade. Então, eu diria para os Estados Unidos e a maioria dos países que não pedem, como a Europa, um tratamento mais longo, né? Essa sorologia que eu falei e tudo mais, 4 meses o pet consegue embarcar. Né? Vou dar um exemplo, se você estiver aqui na América do Sul, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Peru, todos esses países, com 4 meses, né, você consegue. Canadá, Estados Unidos, México, com 4 meses, você já consegue embarcar. Top. Em relação à companhia aérea, a companhia aérea vai depender de 2 coisas específicas. Primeiro, qual é o destino que a pessoa está indo? Porque não é toda companhia aérea que atende todos os destinos, né? Então, vou dar um exemplo. O Mike foi de Latam, muitas pessoas viajam de Latam, mas a Latam não atende todos os destinos nos Estados Unidos, né? O foco maior aí da família MD1, os seguidores, são pessoas que têm a ideia de ir para Orlando, geralmente, Disney, né? Miami, ali a região da Flórida. Isso. Então, ali a Latam atende, mas, primeiro, o destino, a cidade onde a pessoa vai, e também a segunda coisa importante que vai definir isso é a raça do animal. Porque, como a gente falou lá atrás, tem os braquicefálicos, e os braquicefálicos só podem, se for viajar na carga viva, só podem viajar com as companhias aéreas que têm o compartimento de carga, o bagageiro de carga viva especial que atende os braquicefálicos. Sim. Então, basicamente, destino e raça do animal que vai definir a companhia aérea. Legal. Tá? Certo. Tem 2 perguntinhas aqui, ó. Não, é do pet ser sedado. Do pet ser sedado, verdade. Vamos lá. A sedação do animal, a sedação completa do animal, ela é proibida, ok? O animal não pode ir apagado, tá? Alguma medicação mais tranquilizante? Isso, tranquilizante, aquele que apaga mesmo, né? Tá ali dormindo de vez, né? Nada acorda o bichinho. Sim. Isso não pode, é proibido. Pela segurança dele, Sim. tá? Porque quando o animalzinho ele tá desperto, ele se defende, vamos dizer assim. A caixa chacoalhar, qualquer coisa, ele se defende. Quando ele tá apagado, é perigoso, Claro. né? Então, apagado é proibido. O que a gente sempre aconselha, claro que cães, gatos e o tamanho, a raça, né, interfere sim. Mas o que a gente sempre aconselha é procure o seu veterinário de confiança, explique para ele que o seu pet vai fazer essa viagem, ele já deve conhecer a história do seu pet e como ele é o comportamento dele habitualmente, e ele pode estar oferecendo alguns remédios mais tranquilos, menos agressivos, vamos dizer assim, que deixa o pet mais calmo, mas não apagado. Calmo, tá? Sim. Florais, homeopatia, tem uma série de medicamentos aí, uma das coisas que a gente costuma dar é um remedinho, por exemplo, que inibe vômito, né, no animal, ele geralmente causa sono, né? Então, a gente costuma associar, assim, o uso de um medicamento que evite a náusea, combata a náusea. Famoso Dramin. Exatamente, o famoso Dramin. Esse a gente não quer fazer propaganda, mas é isso aí, o famoso Dramin
Fantástico. Corta, né, ajuda a cortar a náusea, né, dá um conforto pro bichinho nesse sentido. Sim. E aproveita já dá aquele soninho básico para ele ficar calminho também. Legal. Um negocinho que é legal pros gatos, e aí é específico pro gato, que eu uso bastante aqui, e aí eu vou fazer propaganda de novo, mas porque é um produto que merece essa propaganda. Por favor. A gente costuma borrifar na caixa um spray de um produto que chama Feliway. Feliway. Esse Feliway, ele nada mais é que um hormônio sintético tirado da erva do gato, a famosa erva do gato. É o catnip, não? Isso. Catnip é a erva do gato. Sim. Eles extraíram a essência de uma maneira feita ali em laboratório e fica um sprayzinho que você pode borrifar um pouquinho, por exemplo, no cantinho da casa, num lugar que você quer que o pet se aconchegue ali, que seja um lugar gostoso pro pet, onde você tá falando, aqui é o seu lugar, aqui você tá protegido. Aí você dá uma borrifadinha ali, isso dá uma tranquilidade pros gatos tremenda. Então, a maioria dos meus clientes que tem essa pergunta, dessa dúvida de sedação, geralmente é gato, porque as pessoas têm medo do gato ficar agitado. Então é um truquezinho legal que a gente usa, borrifar esse produto fantástico, chama Feliway, o gatinho fica tranquilo. O Mike adorou. A gente passou pra ele lá, ele achou o máximo. Você sabe que a gente sempre usa o catnip, né? Quando a gente precisa fazer alguma viagem de carro, assim, porque ele fica miando sem parar, né? Ele não respira, não sei, me dá desespero. Gente, ele não respira, tanto que ele mia. Então a gente dá o catnip, ele realmente fica, ele acalma, ele fica tranquilinho. É verdade. Ele vai tentando fazer um dueto com o papai. Exatamente. A esposa tem um outro tipo de coisa, chama credit card. Esse aí também deixa ela calminha, ela vai, ela se aconchega. É bom demais. Fala, caramba, se tiver a senha, então... Meu lugar no mundo. Ô, André, deixa eu te perguntar. Quem não fica calmo, né? Quem não, as mulheres, quem não fica calmo? Deve ser Raquel, né? Tá Raque VM Nutri. Né, deve ser Raquel. Ela fez uma pergunta que é uma curiosidade minha também, tenho certeza que é curiosidade de muita gente. Se os animais, né, porque assim, eu não preciso nem fazer, a pergunta dela eles são monitorados e onde eles ficam até embarcar, mas eu vou incrementar essa pergunta e eu vou te pedir que você descreva o seguinte. Você foi lá com a gente, pegou o Mike com a gente, certo? Aí você levou o Mike e tal, porque você vai fazer esse despacho, né, da carga viva. Então você vai despachar o animalzinho da pessoa. Como é que funciona a partir do momento que você, André, leva esse animal pro aeroporto, chega com o animal no aeroporto, como é que funciona? A partir dali, como é que funciona? Qual que é o procedimento? Onde o animal fica? Como é que entrega? Como é que funciona? Legal. Bom, embora seja uma carga viva no aeroporto tem sempre prioridade, tá, pessoal? É interessante ressaltar isso, que mesmo o aeroporto, às vezes, dependendo do dia, é uma confusão, é muita coisa, muito volume de carga, principalmente aqui em Guarulhos, mas carga viva tem prioridade lá dentro. Então, quando nós chegamos, o primeiro passo é armazenar a carga, né? Colocar no armazém do aeroporto. Então, a gente armazena a carga. O segundo passo, o veterinário do Ministério da Agricultura, através de um agendamento prévio, naquele horário específico, ele vai lá e faz uma inspeção física presencial no pet. Então ele vai olhar se o pet está bem, se o pet não apresenta nenhum sinal de doença, se está tudo bem, respirando, tudo normal. Nos casos dos bichinhos que vão para a Europa, ele já faz a leitura do microchip, confere novamente ali junto com a gente a documentação para ver se está tudo perfeito. Por quê? Está tudo perfeito. Porque animal vivo, a gente brinca que é assim, nada pode dar errado. Sim. A gente pode errar em qualquer outro setor dentro do aeroporto, de todos os tipos de transporte, a gente pode errar. Na carga viva, não. É verdade. Porque a carga viva é mais do que um bem, é família. Sim. É família. É verdade. Então a gente não pode ter erro. Então, nesse é um momento também que o veterinário checa tudo também para ver se está tudo ok. Feito isso, ele passa por uma segunda inspeção, que é uma inspeção, vamos dizer assim, de segurança, tá? É o pessoal da Receita Federal, porque é uma carga, está passando ali no aeroporto, junto com o pessoal da operadora da companhia aérea. Então, eles vão lá, vão olhar se a caixa está adequada, o modelo da caixa é adequado, o tamanho da caixa é adequado para o animalzinho. Se a gente colocou as etiquetas devidamente colocadas, a caixa está devidamente etiquetada, sinalizada,
com os lacres de segurança, com os potes de água, se tem uma porção de ração que a gente está mandando a comidinha do bichinho grudada em cima da caixa num caso de emergência, ou quando o pet chega no destino, ou durante a conexão, nos casos de conexões, eles são alimentados. Tá? Então, esse é o passo a passo que a gente tem no aeroporto até estar tudo liberado. Estando tudo liberado, no caso dos gatinhos, infelizmente a gente não tem como passear com eles. Mas no caso dos cachorrinhos, a gente sempre, antes de lacrar a caixa de vez e entregar para a companhia aérea, a gente leva os cachorrinhos para dar um passeio, para fazer uma última necessidade e tudo mais, antes de estar entregando para a companhia aérea. A partir do momento que nós entregamos a caixa lacrada, bonitinho, e durante esse processo, pessoal, a gente vai tirando foto, vídeo, mandando para o cliente saber o que está acontecendo, né, desses passos todos. E aí, quando a gente entrega para a companhia aérea, a responsabilidade de cuidar do animalzinho é da companhia aérea. Nesse momento, eles têm, lá dentro do aeroporto, existem 2 estágios de armazenamento. O primeiro estágio é o estágio onde tudo isso que eu te falei até agora acontece. O segundo estágio já é uma área mais reservada. Cada companhia aérea tem o seu box, vamos chamar assim, e daí os animais, um pouco antes de serem carregados para o avião, eles são levados para esse box, onde sempre tem um funcionário da companhia aérea de olho no que está acontecendo por ali. Ele organiza todas as cargas que vão ser colocadas dentro do avião. Então tem uma pessoa ali que fica olhando, vê se alguma coisa está acontecendo, alguma coisa de estranho, de errado estiver acontecendo, ele vai intervir naquele momento. E o procedimento sempre será, eles ligam geralmente para mim, que o meu telefone vai em todas as etiquetas, meu nome está em tudo que é documento, etiqueta, envelope, tudo está meu número lá de emergência. Então, qualquer coisa que aconteça, eles entram em contato comigo. Legal. A gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, para vocês terem uma ideia, nesse momento, se caso, por exemplo, a caixinha estiver suja, né? O bichinho foi lá e fez um xixizinho, fez o número 2 ali na caixa. Um cocôzinho. Nesse momento, o pessoal... Isso. O pessoal entra em contato com a gente, olha, fez aqui as necessidades, eles devolvem para aquele local inicial para a gente fazer a troca do tapetinho, do jornalzinho, e aí a gente devolve o cãozinho, o pet, né, na caixa limpinha, preparada para embarcar. Esse funcionário, ele é o responsável para colocar o animalzinho dentro do avião, tá? Então ele vai fazer o que a gente chama de último check-in list. Esse checklist dele, ele tem uma tabelinha ali que ele vai responder. O animal está acordado? O animal está desperto? O animal apresenta, né, tá com um problema respiratório? Legal. O animal está babando, vomitando? Ou algum, né? Sim. Eles têm um check-in list lá, onde o cara vai olhar ali, antes de, vamos dizer, fechar a porta do compartimento do bagageiro de carga viva, ele faz esse check-in list. Que legal. Então, assim, desculpa. Do momento que entra no aeroporto ao momento que ele vai para dentro do avião, ele é checado várias vezes para ver se o animalzinho tá bem. Então tem todo um cuidado mesmo, né, assim, da companhia, da vigilância sanitária e etc. Depois que sai das suas mãos, porque assim, enquanto tá na sua mão, eu confio. Fala, cara, tá com o André, tá cuidado. Não, e sem contar que o André a todo momento mandando vídeo pra gente, mandando foto, e isso acalma a gente também, né? Porque o Mike chegou uns dias depois da gente e a gente fica naquela ansiedade, querendo saber como é que tá, o que tá acontecendo agora. Então acho que isso foi um diferencial muito grande pra gente também do lado de cá, pras mamães e pros papais, né? Dos nossos bichinhos, que a gente fica com o coração na mão, né? As mamães e os papais gostam bastante, agradecem quando a gente manda. O Diego Maximiano, só para a última pergunta, ele falou o seguinte: ele tem o Thor, né? Ele falou assim: eu tenho o Thor, é um Golden Retriever. Consigo levar ele comigo no avião ou ele tem que ir separado? A minha pergunta para você, então, é a seguinte: eu tenho um Golden é um animal de grande porte, né? Como é o caso dele. Se eu tenho um animal de grande porte, ele não pode ir dentro do avião, mas ele pode ir comigo no mesmo voo, no mesmo dia. Como é que funciona isso? No caso do Golden Retriever, ele não é braquicefálico. Sim. Certo, gente? Então ele não tem restrições de raça. Sim. É só do tamanho. A questão é assim: as companhias aéreas, elas têm cada uma política em relação ao tamanho e o peso da caixa que pode ir no porão, né? Ou seja,
É a famosa bagagem despachada, Sim. né? Quando despacha no porão. Sim. Algumas companhias têm restrições de tamanho e de peso. Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente está acostumado, que a gente trabalha bastante, que é, no caso, a Lufthansa, por exemplo, para quem vai para a Europa. Sim. A Lufthansa aceitaria esse tamanho de caixa na bagagem. Tá? Para um Golden Retriever, uma caixa tamanho grande, o peso dele comportaria para levar na bagagem. Já a Latam, por exemplo, infelizmente, ela não aceitaria. Por quê? Porque a caixa e o peso excederiam os limites que eles aceitam. Entendi. Então a pergunta tem a ver com a companhia aérea, mais uma vez, companhia aérea, destino e raça do animal. Entendi. O Golden Retriever não tem restrição da raça, mas a companhia, né? Tem. A companhia aérea vai determinar o tamanho e o peso que pode ir no porão, tá, do avião. Ô, André, desculpa. Quando não houver alternativa, por conta do destino da companhia aérea, aí sobra, né, a alternativa da carga viva para fazer. Entendi. Uma última pergunta agora, essa é minha mesmo. Tem diferença de valor? Porque, assim, várias pessoas perguntaram, né, se tem que pagar uma passagem. E você, de fato, tem que pagar um valor para poder transportar seu animal. Seja ele indo com você na cabine ou na carga viva. Tem uma diferença de valor se ele for na carga viva ou se ele for na cabine? E, obviamente, também em relação a tamanho, peso e etc. Sim, tem diferença, pessoal. É assim, quando o animal ele vai ou na cabine ou despachado, tá? Ele é cobrado ali uma taxa referente a uma bagagem, Sim. certo? Então eles vão cobrar como se fosse um excesso de bagagem. A pessoa que pode levar uma mala e leva duas, paga uma mala extra, por exemplo. Então essa é a cobrança que vão fazer quando vai como bagagem, como passageiro, tá? Na carga viva, como eu falei, o procedimento é completamente diferente. O animal viaja sozinho e o espaço que você compra, lembra que eu falei que ao invés de você colocar o Mike numa bolsinha, a gente colocou numa caixona. Então o frete aéreo, que é a carga viva, um frete aéreo, ele é cobrado pelo peso cubado. Sim. Então, maior o tamanho da caixa, maior o frete valor que você vai pagar. Tá? Porque eles cobram por quilo cubado. Legal. Por quilo cubado. Tá? Então, cada país muda, cada destino muda. Né? Assim como passagem. Uma passagem por Orlando custa um X, ou uma passagem para Detroit, Chicago, custa mais. Certo. Pela distância, pela companhia aérea. Né? Então, basicamente o que muda é a companhia aérea e o tamanho. É isso que vai decidir, né, o valor do frete da carga viva. Eu falei de última pergunta, mas eu vou fazer uma última pergunta porque já eu não foram consigo. Várias últimas perguntas. Várias últimas perguntas. Mas papo bom é assim. Vou tentar fazer com que essa seja a última pergunta. É a pergunta da Vanessa, é porque tem a ver com o momento, eu acho que é muito importante. A pergunta da Vanessa Komatsu. Ela perguntou o seguinte: com a pandemia, as regras mudaram? Tá mais rígido fazer esse envio? Para você que mexe com isso todos os dias, tá diferente fazer envio de animais por causa da pandemia? Como é que tem sido? Então, vamos lá. As regras sanitárias, ou seja, os requisitos, documentos, não mudou nada. Tá. Teve alguns acréscimos, coisa pouca, pequena, tá, gente? Nos Estados Unidos, um detalhe aqui, um detalhe ali, mas são detalhes que são irrisórios perto da operação como um todo. Tá? Basicamente, um negocinho a mais aqui, uma declaraçãozinha ali que tem que juntar no processo, mas tirando isso, nada em termos de documento mudou. Agora, infelizmente, as capacidades de voo estão muito alteradas. Sim. Tanto que o Mike foi para Miami, né? Não veio para Orlando, né? Exatamente. Então, nós temos o problema de alguns destinos que não estão sendo atendidos, né? Esse é um exemplo claro. A gente conseguiu mandar para um destino bem perto, né? Miami e Orlando são perto, mas alguns destinos acabam que a gente não consegue atender, realmente tem uma dificuldade maior hoje em dia para conseguir atender alguns destinos, tá? Agora, eu vou dizer assim, de maneira geral, seria a mesma dificuldade que hoje a gente enfrenta para conseguir viajar, de conseguir a passagem e conseguir que o voo aconteça, né? Às vezes a maioria dos problemas hoje são: comprei a passagem, chegou na semana, meu voo foi cancelado. Sim. Né? Isso acontece?
Acontece, porque é o mesmo avião, tá, gente? Aliás, uma pergunta já assim, deixando... Não foi feito, mas já vou responder. Claro. O pessoal pergunta muito, o avião de carga viva é o mesmo avião que vai o passageiro? Sim, é o mesmo avião. O que muda é o local do avião onde eles viajam, que eles vão nesse bagageiro de carga viva, tá? Quando vai com o passageiro, na bagagem, eles vão do lado ali, termina de carregar as malas, do lado eles colocam as caixas dos animais, tá? Quando viaja na carga viva, é um lugar separado do avião, por isso que custa um pouco mais caro também. Sim. É um lugar especial, né? Para eles, ali é VIP, primeira classe onde eles viajam. Então, é mais ou menos isso, gente. A gente está enfrentando um pouco de dificuldade, sim. Muitos destinos aí não estão sendo atendidos. Muitos destinos a gente costumava usar uma companhia aérea que era muito boa e a gente está usando uma outra que também é boa, mas que o preço às vezes é mais caro. Mas como não se tem opção, né? Então a gente está enfrentando o problema assim, mas mais nesse sentido, de falta de atendimento do destino, mas não em dificuldade em embarcar. Sim. Tá? André, que papo legal, que papo gostoso. Já vai fazer 1 hora que a gente tá conversando. E a gente tem assunto pra ficar mais horas, dias, meses, semanas. E é por isso que a gente ainda vai gravar um vídeo pro YouTube muito em breve, porque muitas outras dúvidas surgirão. Ainda já tem outras aqui, mas senão a gente vai ficar com um podcast, um episódio de Eternal 3 horas. Cast. Vai ser um Eternal Cast. André, eu só quero, antes de mais nada, dizer o seguinte, né? Você tá vendo, a gente tá gravando esse podcast, a gente tá em Orlando, nos Estados Unidos. Você tá no Brasil, mas você tá vendo o Mike aqui, né? Feliz, contente e despreocupado com a vida. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer por esse carinho, né? Pelo carinho com os animais, né? Com o Mike especificamente, que foi a nossa experiência com você. Dizer que você veio muito bem recomendado de uma querida amiga, que é né, assessora, uma grande assessora, que mudou para a Europa há pouco tempo, e você fez o transporte do pet dela. Assim que nós entramos em contato com você, a alegria de saber que ainda você é conterrâneo da Francine, são da mesma terra, né? Tem as mesmas origens, enfim. Tudo isso contribuiu para que a gente ficasse mais seguro, para que a gente ficasse mais satisfeito, né, no quesito segurança ao embarcar o nosso filho, né? Nosso filho de 4 patas, né? E assim, obrigado pelo carinho, obrigado pelo zelo, obrigado pelo profissionalismo. E hoje, né, somos, assim, por experiência, certamente porta-vozes empenhados para que as pessoas que realmente tenham pets procurem você, procurem a Pet Cargo por essa qualidade, por essa excelência, por esse cuidado, por esse zelo, né, por esse amor, né, com que você trata uma parte da nossa vida que a gente ama, né, que a gente cuida, que a gente ama, que a gente tá junto o tempo todo, enfim, que fazem a diferença na nossa vida, que são esses animaizinhos que trazem alegria, que trazem felicidade, que trazem até conforto e consolo muitas vezes. Então deixá-los na mão de alguém tem que ser alguém de confiança e assim, nós passamos pela experiência com você, que obviamente já veio indicado, mas hoje, depois dessa experiência, eu posso dizer com todas as palavras que foi, assim, uma bênção ter conhecido você, porque nós tomamos a decisão de enviar o Mike, não trazer com a gente, por conta da pandemia. Tem uma pergunta aqui, né, que estava falando, por que vocês não levaram com vocês e enviaram ele por carga? Por conta da pandemia, a gente tá extremamente neurótico, 2 máscaras, face shield, mala, mochila, imagina mais o Mike, né, é mais uma preocupação, então assim, a gente achou que seria mais confortável para ele, mais seguro para ele, mais seguro para a gente, né? Todo o entorno dessa pandemia seria melhor se nós fizéssemos do jeito que fizemos, e somos muito gratos por termos escolhido isso, né? No primeiro momento a gente também buscou informação, se bem que a vida inteira nós trouxemos, né? Eu vivo aqui entre Orlando e Brasil já faz 30 anos, né? Então assim, os nossos cachorros e tal sempre vieram com a gente. Foi a primeira experiência do envio sem a nossa presença. Então a gente começou a pesquisar, a buscar, e quando a Carol, né, falou pra gente, Kiko, vai com fé que esse pessoal aqui é sério, mandaram o meu cachorro, e o cachorro dela é um cachorro atípico, né, como você falou, um cachorro que tem o focinho achatado, ou seja, precisa de um cuidado, de um zelo maior ainda. Aí eu falei, beleza, se a Carol tá indicando, ela já usou, ela já sabe, hoje nós somos esses porta-vozes de dizer, cara, que excelência no serviço, que alegria, né, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, e agora as palavras são suas, finais, pra você despedir da galera do Welcome Aboard, né, e vai ter mais, que a gente vai gravar vídeo pro YouTube, hein? Com certeza. Vamos gravar a segunda rodada de perguntas, pessoal. Primeiro eu quero agradecer vocês aí pela confiança, agradecer a Carol, nossa amiga aí que indicou, que a gente fez aí, ó, o processo dela também deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, todos os processos, nós temos um índice
aqui de 100%. Amém. Tudo sempre deu certo, graças a Deus. Que legal. E eu tenho certeza que tem a ver com isso que você falou, com esse carinho, com esse amor, que eu, como dono da empresa, tô lá pessoalmente, sou eu que cuido dos bichinhos, eu que busco mesmo na casa das pessoas, sou eu que cuido ali deles no aeroporto. Aliás, essa é a minha função dentro da empresa, cuidar dos papais e mamães que ficam angustiados e que têm muitas dúvidas e tudo mais. Então, trabalhar essa parte, né, com os papais e as mamães e cuidar deles mesmo. Legal. Que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Primeiro porque eles merecem todo o nosso amor, nosso carinho, porque eles só dão amor pra gente, só dão carinho pra gente. E a cada um deles que eu embarco, fica um pedacinho deles aqui dentro do meu coração. Esses milhares de todos podem acreditar que tem pessoas que fazem embarque com a gente há 5, 6 anos atrás, e quando me chama e fala, lembra do José? Eu sei que cachorro que na hora eu lembro da história, porque a gente acaba vivendo uma pequena história junto, né, quando isso tudo acontece. Sim. E é bom, eu tento fazer o máximo para dar confiança pros papais e mamães, e dar amor para eles, porque na verdade é isso, tá, gente? A gente cuida das regrinhas e de tudo, e pensa nos protocolos de segurança, mas o principal ali, que eu acho que faz toda a diferença, eu acho que esse é o segredo do nosso sucesso, é o amor que a gente coloca. Amém. A gente tenta colocar em tudo. Amém. E agradecer a Deus aí, que, como eu disse, 100% de sucesso é Deus. Sempre. Sempre é Deus na frente, dando suporte pra gente, dando essa continuidade aí. E agradeço pra vocês, gente, a oportunidade de fazer parte dessa história aí com vocês, de ter conhecido o Mike, de ter curtido ele um pouco, apertei ele um monte. É gostoso, né? É gordinho. Ele gosta, isso que é legal. Ele é muito carinhoso. Ele curte. É verdade. É um gato safado, né? É um gato safado esse gato. É um gato safado. Andrezinho, sem palavras, meu irmão. Então, pra você que tá ouvindo o nosso Welcome Aboard, na descrição desse podcast tem todos os contatos do André. Se você quiser, precisar, pede cargo, né? Sem dúvida, a gente endossa, a gente usou, a gente, né, aprova e indica com todo o coração. No site do MD1 tem os contatos do André. Enfim, no nosso Instagram tem um highlight, lá tem um destaque com todo o processo da vinda do Mike. Então, assim, tudo que você quiser, tem um post no blog também, enfim, tudo que você quiser saber, entra no md1orlando.com e você vai conseguir digitar lá pet ou qualquer coisa assim, você já vai achar o post, no post já vai achar tudo. Você que tá ouvindo esse podcast tem nas descrições, enfim, né? O importante é que esse bichinho amado esteja com você, seja lá quando for ou pra onde for, boa viagem! Com pet, hein?